Meus amigos, eu vou ter uma enorme satisfação de falar com um dos heróis esquecidos do futebol do Brasil. Até o Jairzinho Furacão de 70 esquecido, o Rivelino, entendeu? O Clodoaldo, os heróis de 70 e os heróis de 62, então. Amarildo Tavares, ei, Amarildo possesso, aqui é o Milton Neves, bom dia pra você, Amarildo. Grande Milton, um prazer imenso falar contigo. E isso que você está falando, entendeu? São coisas realmente verdadeiras que aqueles que conhecem o futebol e seguiram o futebol e leram a história do futebol, eu acho o seguinte: aquela de 62 não é possível ser esquecida, entendeu? E depois, além de tudo, tem o Pelé. Eu não sei por qual motivo que eles passam um pouco sobre esse 62, entendeu? Mas eu não ligo para isso, não. O importante é ter o nome, entendeu? Marcado na história do futebol brasileiro. O resto, quem conhece a história pode ainda contar. E quem não conhece, alguém como você, entendeu? Contará. Pois não. O Amarildo Tavares da Silveira, de Campos de Goitacazes, Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo Zagallo, um ataque tão importante quanto Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé, Pepe. Eu estava dizendo aqui no começo do programa que hoje vamos falar com o Amarildo. Vai ser emocionante porque o Amarildo simplesmente substituiu o Pelé na Copa do Chile. Logo no segundo jogo, Pelé teve distensão muscular contra a Tchecoslováquia e o Amarildo entrou numa gelada, numa fogueira danada. E você, o Garrincha e o Botafogo ganharam aquela Copa. Aquela Copa foi ganha pelo Botafogo, pelo Amarildo e pelo Garrincha, viu, Amarildo? Justamente, Milton. E depois o Garrincha. Eu vou te contar a verdade. Tem muita gente, entendeu, que querem fazer comparação de jogadores com Garrincha. É impossível. Garrincha, até mesmo com Pelé, não se pode fazer comparação, mas também deve dar valor, entendeu? Aquilo que acontece. Por exemplo, em 62, eu entrei no lugar do Pelé, entendeu? E entrei porque era o seu reserva naquela seleção. Mas o povo brasileiro, eu sei muito bem, estava acontecendo. O jornal está tudo chorando, e agora como é que nós vamos fazer? Como é que pode o povo brasileiro dizer como é que nós vamos fazer, tendo o Garrincha, tendo o Nilton Santos, tendo o Didi, tendo o Zagallo, então, entendeu? Isso é um desprezo para os outros jogadores. Então, o que quer dizer? Que eu entrei no lugar do Pelé, não? E entrei, como você falou, numa fria, porque entrei no mata-mata. Você imagina eu entrando no lugar do Pelé no mata-mata, se nós tivéssemos perdido aquele jogo? Eu não estaria aqui fazendo essa entrevista contigo. O Amarildo, o Fernando Fernandes, colega aqui da Bandeirantes, ele fez um programa com você numa praça aí em Campos de Goitacazes, e eu lembro dessa entrevista, você caminhava ao lado dele na praça, aí na tua terra, e você estava claramente com um problema no joelho, você estava andando com dificuldade. Você levou muita porrada da becaiada no mundo inteiro. Eu levo até hoje. Eu quero saber como é que tá a tua perna. Bom, eu, por exemplo, agora eu sofri um acidente, entendeu? E não estou assim, mas os joelhos são consequências, entendeu? Do passado, entendeu? E isso a gente tem que reconhecer, é um recorde, entendeu? Na Copa do Mundo, de jogos que eu participei, que acumularam, e depois que eu parei de jogar, então as consequências vêm depois, mas não é coisas assim, gravíssimas, é coisa que, infelizmente, nós levamos sempre nas costas depois que terminamos a carreira
de futebol. E a garganta? Você teve problemas na garganta, foi operado? Sim, foi, não, pelado nada. Eu fiz um tratamento, já são 5 anos, graças a Deus, tudo já ok, entendeu? E isso foi uma coisa também que eu ultrapassei, que eu superei, graças aos meus protetores, entendeu? E isso, eu também sou feliz por isso, porque eu vivo normal. A minha vida, entendeu? É uma vida normal. Quer dizer, que a única coisa que me impede é que eu poderia, até hoje, mesmo se eu não tivesse sofrido esse acidente no joelho, eu poderia trabalhar ainda, porque a vontade, entendeu? A vontade é aquela que passa sobre todo mundo. Tudo, Certo. O Amanildo, você está com quantos anos? Eu estou com 78. 78. Em 90 eu estava em Grota Rossa, no centro de imprensa da RAI, eu fiz a primeira Copa do Mundo pelo rádio, e eu entrevistei você e por telefone, entrevistei a tua esposa italiana também. Ah, Fiamma, sim. Isso, eu queria apenas uma curiosidade, você se casou lá na Itália, ela veio para o Rio de Janeiro com você, vocês continuam firmes, e quantos filhos? Nós estamos sempre firmes, graças a Deus. Eu tenho 3 filhos, duas fêmeas, né? E o Rildo, entendeu? E também ele teve uma vida esportiva na Itália, jogando futebol na Série B, fez uma boa carreira, entendeu? E, naturalmente, são eles a minha família e tem netos. E tem alguém jogando bola bem como você jogava aí? E Rildo, esse Rildo, o teu filho é por causa do Rildo lateral ou por causa de Amarildo? É Rildo, o final do meu nome. Entendeu? Amarildo. Tá, quer dizer, mas algum neto teu já tá jogando bola igual você jogava, com essa canhota maravilhosa? Não. Eu tenho, por exemplo, as minhas filhas só fizeram filhas. Ah, tá. Agora, o Amarildo, é o seguinte, em relação a você, eu não sei se você acompanha, eu falo muito no rádio, na internet e na televisão, na Band, que você é um herói esquecido, porque você entrou numa gelada, numa fria danada naquela Copa de 62, e você, o Garrincha e o Botafogo ganharam aquela Copa sozinhos. E você jogou demais, não apenas fazendo gols, a bola que você deu de pé direito, cruzando pro Zito, acabar de matar o goleiro Cruyff da Tchecoslováquia no 3-1. Contra a Espanha, apesar que a arbitragem ajudou o Brasil, quem empatou o jogo foi o senhor, no chute cruzado. E olha que eu nunca gostei do senhor, porque o senhor era um terror para jogar contra o meu Santos. Agora, na Copa de 62, você foi tão herói quanto o Garrincha, viu, Amarildo? Olha, eu vou te dizer a verdade. A minha carreira, foi uma carreira em subida. A gente foi só indo por alto. Eu nunca tive uma passagem na minha carreira que eu tive que descer algum degrau, absolutamente. Quando eu iniciei a jogar futebol, eu estava sempre lá em cima. Seja no clube, seja tecnicamente, eu nunca me senti inferior a ninguém, como eu nunca senti naquele dia de 1962, que eu tive que substituir Pelé. Eu dormia tranquilamente. Eu não era um que me sentia superior, mas também nunca senti inferior a ninguém. Até hoje eu não me sinto inferior a ninguém. Agora eu não sei qual é esse motivo, entendeu? Que em 1962 é pouco falado, porque foi uma das Copas do Mundo para um jogador para substituir, entendeu? Eu acho que ninguém, o outro jogador, substituiu assim com tanta importância como eu fiz com o Pelé. Então, sem dúvida. Eu não me interessa o que a gente, entendeu? Pensa. O que interessa é aquilo que eu fiz e que mesmo com esse deixar assim sem ser
dito, entendeu? A verdade do futebol de 1962, da Copa do Mundo, mas para mim não me interessa. O que interessa é que eu, no futebol brasileiro, eu fui um daqueles que deixei a marca. E essa marca ninguém vai me tirar. Jamais. Tanto é que eu vou reprisar aqui para os ouvintes mais jovens, entendeu? Até o André Nussbacher está dizendo aqui, está dizendo André Natan Nussbacher. Amarildo, se jogasse hoje, seria titular do Barcelona, do Real Madrid e qualquer time grande do mundo. Vamos ouvir aqui 62 Copa do Chile, ó. Abre para a esquerda, entregando a Zito. Zito amorteceu, chamando o seu marcador. Já o evitou, deu para Vavá. Vavá controla a bola. Passa por Echeverria, dá de presente nos pés de Vergés. Vergés passa por ele e recupera Zito. Deu para Vavá de primeira. Vavá na ponta para Zagallo. Pode cruzar. Vai na linha lateral da área. Perigo, controla a boca do gol. Amarildo empata a partida para a seleção brasileira. Dominando esplendidamente uma ação de Zito, que ao ter a bola perdida por Vavá, recuperou abrindo na esquerda. Zagallo desceu, foi para a linha de fundo, cruzou bola rasteira. Amarildo penetrou, foi com disposição determinada para o gol. Foi com bola em tudo além da linha de gol. Bola rasteira no canto direito. Empata o Brasil por intermédio de Amarildo. Amarildo, um para o Brasil, um para a Espanha. 27 minutos. 27 do segundo tempo, Brasil perdendo de 1-0. A arbitragem anulou um gol legal deles, azar de goleiro. E você empatou o jogo aí, narração de Pedro Luiz Paulello pela Rádio Bandeirantes. Emocionante, viu, seu Amarildo? Muito obrigado por esse gol contra a Espanha, o jogo mais duro que o Brasil teve em Copa do Mundo até hoje. Ô Milton, eu senti um arrepio agora. É a primeira vez que eu ouço, entendeu? Assim, o seu intermédio, esse gol. Agora eu vou te dizer a verdade uma coisa. Você imagina eu substituindo o Pelé, entendeu? Num jogo mata-mata, uma responsabilidade enorme, e fui aquele que fez os 2 gols da nossa vitória. Depois, na final, contra a Tchecoslováquia. Na final, eu tive a mesma apresentação, porque nós subimos o gol número 1. Depois, eu fiz o gol do empate e dei o segundo gol. E você empatou e deu o gol pro Zito cruzando de pé direito. Entendeu? De pé direito, por quê? Porque o gol que eu fiz contra a Tchecoslováquia, esse goleiro levou um gol, entendeu? Cruyff. Cruyff. Que eu já tinha visto ele jogar, ele saía muito do gol, então quando eu fui na linha de fundo, que eu driblei o zagueiro. Então, eu fiz finta de cruzar e tirei 3 dedos assim de efeito e fiz o gol. Então, o segundo gol, eu fiz a mesma jogada. Quando eu fui na linha de fundo, ele estava atacado, entendeu? Ali na trave, não saiu. Então, eu cortei para dentro e de pé direito dei. O Zito estava sozinho, entendeu? Eu tenho lá. Então... O único gol que o Zito fez em Copa do Mundo. O único gol, o Zito, nós estivemos juntos na época em São Paulo, e ele falou: Amarildo, olha, o único gol que eu fiz na seleção foi aquele ali que você me deu. Eu falei: mas, Zito, fazer um gol daquele, dando o campeonato ao Brasil, campeonato mundial, eu acho que você não seria melhor, né? E quem marcou você? Eu fiz o meu dever. E como? Eu deixei a marca que tinha que deixar. E agora são as pessoas como você que conhece a história, entendeu?
é que podem me julgar. O resto não me interessa. Porque são o resto que não entendem futebol, não conhecem futebol, então agora estão... Ô, Amarildo, deixa eu te interromper para dizer o seguinte, o nome Amarildo, ele é muito comum hoje no Brasil, como assim Roberto, Celso, Milton, entendeu? Zé Roberto, são nomes comuns no Brasil. Amarildo o nome tem para todo lado. Mas antes de Amarildo Tavares da Silveira, o possesso do Nelson Rodrigues em 62, e antes de Garrincha de Didi Quarentinha, Amarildo e Zagallo, Amarildo era um nome muito difícil, muito comum, não era comum. Entendeu? Hoje é um nome comum no Brasil devido ao senhor. E naquele jogo final lá, o Pelé, quando jogou na primeira partida contra a Tchecoslováquia, o lateral direito era Lala. Mas na final, Lala se machucou, entrou um tal Tique, que marcou o senhor. E você acabou com a vida do Tique. Era Choroif, Tique, Popular, Puskal e Novak, Kavasnak e Mazopust, que fez 1-0. E o ataque era Pospichal, Scherer, Kadabra e Jelinek. 1-0 para eles, você empatou, você deu o gol do Zito e depois o Schroif catou borboleta lá e o Vavá acabou fazendo o gol no cruzamento do Djalma Santos de pé esquerdo. Então, Amarildo, você nunca vai ser esquecido. Eu quero mostrar um som aqui do momento em que o Pelé se machucou lá no primeiro jogo Brasil e Tchecoslováquia. Quer ver? Peraí, ouça bem. Arremesso lateral quando Pelé vem saindo do gramado, parece que pedindo socorro do massagista. Ele faz sinal pedindo qualquer coisa. Pisando com dificuldades com a perna esquerda, parece que ao chutar a bola sentiu alguma coisa. Vem Dr. Hilton Goisling, vem também Aimoré Moreira, Mário Américo, ele pede a licença agora para um massagista. Deita no gramado e vai ser socorrido. Há 2 cotejos agora para serem assistidos. Um é o que jogam os jogadores, outro é o cotejo de Pelé. Pelé sendo ainda atendido pelo massagista e pelo médico do Brasil. Silvio Luiz, que se encontra ao lado de Pelé. Músculo da virilha esquerda de Pelé. Permanecerá na ponta direita para ver se sente. Caso seja mais grave, então será retirado da cancha. Esta é a famosa cadeia verde e amarela norte-sul do Brasil. Meu cronômetro marca 38 minutos de jogo no primeiro tempo. Placar em Vinha del Mar. 0-0 Brasil e Tchecoslováquia. Aí está o grande drama da impossibilidade sequer de se usar a regra 3 até 44º minuto. Uma equipe fica inferiorizada por fator físico e é obrigado então a oferecer este espetáculo da luta desesperada de 10 homens contra 11 em estado atlético perfeito. Vale tudo. As entradas que estão dando os jogadores da Tchecoslováquia, que vimos Alemanha e Itália, é alguma coisa de estarrecedor, amigos. Cobrada a infração, bola com Garrincha, violentamente derrubado. Acertado no joelho agora. Amigos, só há 2 fórmulas. Ou o Brasil começa a distribuir pontapé, ou então não pode ganhar essa partida e vai terminar com 7 ou com 8. Infelizmente, eu machuquei e não pude jogar a final. Você sofre muito mais do que ficar ali fora, torcendo, chutando o banco, sem poder fazer nada. Mas graças a Deus, né, o Brasil foi campeão. Nós tivemos o Amarildo, que entrou no meu lugar, e também fez um excelente Copa. Tá vendo? Aí o Pelé, antes o Edson Leite e Silvio Luiz, hein? Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, repórter volante, que deu matou a charada ali. Pelé vai sair. Naquele tempo não tinha substituição e o time tinha que ficar com 10. O Pelé não tinha condição nem de fazer número na ponta esquerda. Tudo emocionante, né, Amarildo? É isso aí. Justamente era muito mais difícil, entendeu? O futebol antigamente, porque você se machuca, ou você fica no sacrifício, ou você fica em inferioridade numérica. Então agora não tem mais isso. Um só fica em inferioridade numérica se for expulso, entendeu? E a expulsão, quando um é expulso, tem que ficar em 10. Mas lá no Mundial, ficar em 10, entendeu? E uma decisão é a coisa mais difícil. Né? Tanto é que em 58, no jogo entre Brasil e França, o Vavá quebrou a perna do Jonquet e eles tiveram que jogar com 10. Eles estavam jogando melhor que nós. Saída do Jonquet, o Brasil acabou ganhando. Aliás, foi na final da Copa do Mundo. Meu caro Amarildo, para os mais jovens, herói maravilhoso de 62, conta para os amigos da Bandeirantes
Depois do Botafogo, você foi jogar no exterior, você jogou naquele fantástico Milan de Ghezzi, Davi Trebi, Maldini, Pelagale, Trapattoni, Mora, Lodete, Mazzola, Diana Rivera e Amarildo. Eu queria saber onde mais você jogou. Dino Sani era desse time também, mas estava machucado, não jogou no Maracanã. Fortunato era teu reserva. Barluzzi e Balzarini, reservas do Ghezzi, que já morreu. Me diga uma coisa, onde mais você jogou? Vai, Fiorentina, como é que foi? Olha, eu joguei... Vamos iniciar aqui no Brasil, né? Eu, por exemplo, iniciei no Juvenil do Flamengo. Em 58, aliás, em 56. Em 58, eu fui para o Botafogo. E já ali no Botafogo, em 1958, eu com 18 anos, o Botafogo vendeu um certo Paulinho Valentim para a Argentina. E eu jogando no Aspirante, que fazia muitos gols, não? Eles me deram essa missão de substituir o Paulo Valentim. E eu, no Botafogo, eu joguei por 58 a 63, 5 anos, e ganhei tudo que tinha que ganhar, campeonato, Copa, torneios, entendeu? E depois, em 63, depois da Copa do Mundo, eu fui para o Milan. Fiquei no Milan 4 anos. E ganhei somente uma Copa Itália. E foi a primeira Copa Itália que o Milan foi campeão, entendeu? E foi eu que fiz o gol, ganhamos 1-0. Então, ali foram meus 4 anos de somente uma Copa, mas de torneios, esses jogos assim, de jogar torneios em toda a Itália, ganhamos uma função, né? E depois eu fui para a Fiorentina, em 67, 68. Ele também, eu tive 3 anos de campeonato, entendeu? E com uma vitória importantíssima, que foi o campeonato italiano. E esse campeonato foi o segundo campeonato que a Fiorentina ganhou na vida dele até hoje, porque o primeiro foi com o Julinho e o segundo foi comigo, 67, 68. Ô Amarildo, deixa eu te fazer a última pergunta, envolvendo uma grande injustiça no futebol brasileiro, envolvendo Paulo César Caju, Jairzinho Furacão e Amarildo Tavares da Silveira, o Possesso. Em 74, na Alemanha Ocidental, depois da Copa, o Brasil ficou até num bom 4º lugar, o time não era bom, a Alemanha era muito melhor, a Holanda era muito melhor, o Brasil perdeu para a Polônia em 3º lugar, e logo depois da Copa eles foram jogar no Olympique de Marseille, o Caju e também o Jairzinho. Eles foram chamados de traidores, porque tiraram o pé na Copa de 74 e tal. Aquilo foi uma sacanagem. Hoje, o mundo inteiro, o mais difícil do mundo é você ver grande jogador atuando no Brasil. Eles atuam no mundo inteiro, ninguém mais fala nada. Na época, foi normal. O Caju foi jogar na França, e daí? O Jairzinho foi jogar na França, e daí? Não, tiraram o pé, traíram o Brasil. 62, o Garrincha e o Amarildo ganharam a Copa do Mundo para nós. 62. No ano seguinte, 63... calhou de ter decisão do Mundial de Clubes, o verdadeiro campeonato mundial de clubes, entre Santos e Milan. Aí o Maracanã, que cansou de ver Amarildo arrebentar com o jogo ao lado de Garrincha, Didinho, Quarentinho e Zagallo, o Maracanã brasileiro do Amarildo, o Maracanã da terra de Campos e Goytacazes, o Maracanã inteiro vaiando você que foi herói em 62 e 63, porque estava jogando no Milan, era um traidor. Aí o Ismael te deu uma cabeçada, aquele negócio todo, o lateral direito, o Ismael Cabral. Então é uma sacanagem que fizeram com o Caju, com o Jairzinho e com você. Porque em 62 você foi herói nosso na Copa. Em 63 você foi traidor porque jogava no Milan. Vê se pode, Amarildo. Mas isso aí, entendeu? São aqueles fanáticos. São aqueles que não entendem nada, entendeu? Da carreira
de um jogador de futebol. Ali não é culpa nossa. Se querem dar uma culpa, dá uma culpa ao clube que você era jogador desse clube e te venderam para fora. Então, isso aí é uma mentalidade, entendeu? Retrógrada desses torcedores fanáticos. Por que vai impedir a um jogador de jogar em outro país, tendo também uma possibilidade de ter um futuro melhor? Por que isso? Isso não é culpa do jogador. Isso é coisa do futebol, como era antigamente. Então, eu acho que os erros, entendeu? Está num erro muito errado, entendeu? E Jairzinho, são jogadores, um dos melhores jogadores que eu tive, entendeu? Ainda a sorte de encontrar com eles já ainda na fase, digamos assim, na fase de início de carreira. Isso aí é uma coisa realmente, como você falou, desagradabilíssima, porque são jogadores que deram também, o Jairzinho, por exemplo, que foi, fez gol em todos os jogos da Copa do Mundo, entendeu? Quer dizer, que é um dos melhores atacantes que apareceram na nossa seleção brasileira. Então, isso são coisas realmente que não se deveria nem mesmo fazer sentir, falar ou escrever, porque eles não mereciam isso. Em você. Ô Amarildo, presta atenção agora. Para terminar, eu peço a sua atenção, vai durar uns 2 minutos. Eu vou tentar interpretar um texto simplesmente de Nelson Rodrigues, publicado no dia 7 de junho de 62, um dia depois de Brasil 2, Espanha 1, pelas oitavas de final da Copa do Chile, jogo em que o senhor virou. O senhor virou aquele jogo. Então eu quero o hino do Botafogo de fundo, baixinho, meu caro Fabiano Vilas Boas. Escreveu Nelson Rodrigues e eu vou tentar interpretar. Vai durar uns 2 minutos e meio. Amigos, não é hora de escrever bem. Fosse eu um Goethe na Itália e diante do triunfo de ontem, graças a Amarildo, estaria escrevendo horrendamente mal. Ganhamos. E que fazer agora se não arrancar do nosso peito um gemido solene fundo como um mugido cívico? Quando acabou o jogo, quando a vitória uivou, vimos o seguinte: era esta uma cidade espantosamente bêbada. Cada um de nós foi arremessado do seu equilíbrio chato, foi arrancado do seu juízo medíocre e estéril. Saímos à rua. Eu disse, cidade bêbada, e já explico. Fomos uma nação em pileque unânime, de pileque sem ter bebido nem água da bica. E é lindo e gostoso e sublime quando não há entre 75 milhões de sujeitos, não há um só único sóbrio. E já um nome me ocorre: Amarildo. Amarildo o possesso. Amigos, dizia eu que os profetas andavam por aí aos borbotões, repito, os profetas escorriam como a água das paredes infiltradas, não se dava um passo sem tropeçar, sem esbarrar num profeta. E o que diziam eles? Diziam a vitória do Brasil e mais, profetizavam o nascimento de um novo Pelé. E eu próprio escrevi na minha crônica de anteontem, o novo Pelé era moreno e antecipei minúcias e fui mais longe. Dei o nome do novo Pelé, Amarildo. Amarildo o possesso. Vejam vocês o que é o Brasil. O sujeito quer um idiota e não acha um idiota. No Brasil de hoje, o imbecil chapado, o imbecil total é uma impossibilidade. Mesmo os menos dotados, os brasileiros contemporâneos, hão de ter a sua chispa, a sua centelha, por vezes incubada, mas funcionante. Mas se a pátria precisa de um gênio, logo o encontra. Logo o encontra. Aí está a Copa do Mundo. Perdemos um Pelé. E no mesmo instante apareceu um outro Pelé, Amarildo. Feliz o povo que na vaga de um gênio põe outro gênio. Dizia o profeta quase profissional Cláudio Melo e Souza que a vitória brasileira seria um quadro de Goya. Aí está o quadro, aí está o Goya. Mas eu falava de Amarildo. Após o jogo, os colegas me cumprimentavam como se eu fora eu o autor de Amarildo. Eu tinha de retificar. O autor do Amarildo é o Dostoiévski.
E realmente nunca vi na vida real um sujeito tão possesso e por carambola dostoiévskiano. O primeiro gol do Brasil ontem foi obra de um possesso. E repito, só um possesso de Campos em último grau, montado num demônio ou por um montado, só um possesso faria aquilo. Eu não estava lá, claro, mas desde ontem cada brasileiro está possuído de uma imensa, de uma implacável vidência. Dir-se-ia que, apesar da estúpida distância física, todo o Brasil era testemunha visual e auditiva de cada lance da partida. E eu vi, no momento do gol, eu vi Amarildo, a cara, o peito, a loucura de Amarildo. Do seu lábio pendia a baba elástica e bovina dos possessos. Nas páginas de Dostoiévski é assim que os possessos babam profissionalmente. Amigos, era ali ou nunca. 75 milhões de brasileiros precisavam mais do gol do que todo o Nordeste de água e pão. O possesso sentiu que era chegado o instante. Caçaram o possesso Amarildo. Entre ele e o gol, havia toda uma flora de rapas, de pés na cara, palavrões, chifres. Só faltaram chupar-lhe a carótida como a um aspargo. A palavra madre circulava copiosamente. Naquele momento, Amarildo não era um só, era o possesso. E ao mesmo tempo era um touro de soneto saudoso de feridas. Era também por conta de Dostoiévski, um rútilo epilético. Amigos, nunca um só foi tantos. E esse múltiplo, esse numeroso Amarildo, acabou enterrando o seu gol até o fundo no coração da Espanha. Ali se cumpria a grande profecia. Um novo Pelé estava nascendo. E os Andes estupefatos viam-se erguer-se, o astro recentíssimo, com o seu frenético fulgor. E o segundo gol, amigos, o segundo gol, vamos ao lance. O Mané apanha a bola, e entre parênteses tem razão o poeta e psicanalista Hélio Pellegrino, quando afirma que Garrincha é a maior sanidade mental do Brasil. Exato. O próprio Freud, se conhecesse o Mané, havia de reconhecer com a humildade dos sábios. Rapaz, se todo mundo tivesse a sua sanidade, eu ia acabar apanhando papel na esquina. E ontem, contra a Espanha, todo mundo estava emocionalmente em pandarecos, menos o Mané. Pegava a bola e era o mesmo, sempre o mesmo, eternamente o mesmo, assim na terra como no céu. No segundo gol, Mané deu uns 10 salames dionisíacos. Comeu com aquele apetite mortal toda a defesa inimiga da Espanha. E comeu o juiz, comeu bandeirinha. Tudo isso com uma saúde de passarinho. E insisto, tudo isso com alegria, com bondade, com pureza. No fim, não havia mais ninguém para driblar. Ninguém. E Mané, que no fogo mais infernal tudo vê e tudo sabe, passa para Amarildo o possesso. Mas não foi um passe qualquer. Nem a cabeça de São João Batista foi tão na bandeja como aquela bola de Garrincha para Amarildo. Estava lá Amarildo, o possesso Amarildo, o rútilo epilético. E então ele enfiou a sua cabeçada mortal. Aquilo era Brasil. Este texto foi originalmente publicado em 7 de junho de 62, um dia depois do jogo Brasil 2, Espanha 1 pelas oitavas de final, que o senhor ganhou o seu Amarildo. Parabéns e boa tarde. Não podes perder pra ninguém. Outros esportes, tua vida está presente, honrando as cores do Brasil de novo. Ouviu aí, ô Amarildo? Eu acho que caiu a linha dele, hein, rapaz? Que pecado, hein? Caiu a linha? Você vai tentar. Que pena. Depois você manda a gravação. Ah, tá. Ô, Amarildo, é o Milton Neves. Tá ouvindo agora? Milton. Você ouviu aí o Nelson Rodrigues? Ah, vou te contar. Eu tinha que falar também do Nelson. O Nelson Rodrigues, até hoje, entendeu? Me ha dado um apelido, entendeu? Um sobrenome, possesso, que eu me sentia. Ele acertou na mosca, entendeu? Eu era um possesso realmente em campo. Eu não tinha tamanho, não tinha... Para mim eram todas iguais e eu fazia sempre aquilo que eu tinha que fazer e sempre melhor do que aquele que era meu adversário. Então ele me deu esse nome de possesso que eu trago até hoje com muito prazer, estampado no meu coração. E eu
a ele, eu todo dia tenho uma prece que eu faço com meus ex-companheiros, até mesmo jornalistas, e ele está ali, eu rezo, entendeu? Pela sua alma, porque é claro que um jornalista como ele é difícil, né? Era um que dizia a verdade, era pontual, ensinava, entendeu? Até aos seus amigos de coisa, porque é uma pessoa, um jornalista, como aquilo que você está fazendo agora, entendeu? É uma coisa fora do normal. Eu estou te ouvindo aqui, entendeu? E ficaria ouvindo até amanhã de manhã, porque você diz a verdade, você conta aquilo que aconteceu. Agora, você ouvindo, jornalista que, entendeu? Só procura falar do futebol atual, esquece aquele que foi realmente o futebol que abriu as portas para o Brasil em termos mundial, até hoje. E são os melhores, são aqueles do passado. Não estou diminuindo, entendeu? O valor também, mas aquele do passado foram os primeiros. Foi a porta aberta, entendeu? Para o futuro. Então, isso aí são as coisas que realmente eu, na minha memória, eu não esquecerei nunca, como não vou esquecer também essa oportunidade que você me deu, entendeu? Eu que agradeço, Amarildo, eu que agradeço. E a sua capacidade de realmente descrever, entendeu? Aquilo que foi realmente o futebol do passado. Eu te agradeço e que você seja ainda muito mais, vamos dizer assim, que ele procure te aproveitar da sua inteligência, do teu valor, para aumentar ainda mais o valor do futebol brasileiro. Muito obrigado, Amarildo. E fique ligado hoje no terceiro tempo da Band, porque eu vou mandar um abraço para você lá, eu, o Neto, o Ronaldo Soares Giovanelli, a turma toda lá. Inclusive, estou enviando para você amanhã pelo correio um celular Quantum e vários sapatos Raffarillo para a tua família inteira aí. É apenas uma lembrança que a gente faz de agradecimento mínimo a você pelo carinho e muito obrigado lá no céu pro Nelson Rodrigues, porque pela primeira vez na vida eu pude interpretar, mesmo dando umas gaguejadas, texto de Nelson Rodrigues. Até porque o meu produtor aqui, o Tesonildo, me entregou o texto e eu não treinei antes. Eu não treino nada, eu leio tudo de supetão. Até na publicidade na televisão brasileira, as meninas chegam lá e falam, você não quer treinar antes? Eu falei, não, põe no TP aí, deixa comigo. E então foi emocionante falar com você, querido. Você é um cara que nunca vai ser esquecido. Você, quando é que vai trabalhar de novo? Hoje à noite, no terceiro tempo da Band, na Rede Bandeirantes Televisão, se assiste aí em Campos. Rede Bandeirantes? Isso, às 10:07. Nós estamos entrando no ar, 10:07. Fique ligado aí. 10:07 na Bandeirantes, Rede Bandeirantes Televisão. Ok. Um abraço para você, viu, Amarildo? Um abraço forte, de coração, e você sabe que você sempre esteve aqui, entendeu? E ainda mais agora. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela Copa que você nos deu.